né, tivesse que voltar lá logo que você começou, exatamente nesse momento em que você estava escolhendo, e que você começou a se preparar. Não, bora lá, vamos aceitar esse desafio. Quais foram as principais dificuldades que você teve? Vamos lá, Marco. Talvez me adaptar ao ritmo de estudo, né? Embora eu tenha acabado de terminar minha graduação, né? Isso não foi uma grande dificuldade para mim, porque eu já tinha um ritmo bem acelerado de estudo científico. Mas o Fábio, todo mundo deve saber que o ritmo de estudo de, de, de concurso é bem diferente, né, de uma graduação. É bem mais frenético. Primeiramente, você tem que saber planejar muito bem como que você vai trabalhar com todas as disciplinas, porque são muitas disciplinas e às vezes é pouco tempo para você estudar, para tanta coisa. Às vezes você tem que priorizar algumas partes de cada disciplina, né, para você poder cobrir o máximo de matéria possível para você ter um bom rendimento nas provas. Então, para mim, uma grande dificuldade foi, primeiramente, me planejar. O Engenharia ele me ajudou bastante nisso, porque logo de início, né, ele te dá uma força nisso, né, ele te ajuda a planejar melhor, a poder priorizar quais são as matérias que mais caem nas provas do CPCEM. Então, isso aí ele me ajudou bastante, né? Eu fui lá marcando quais eram as matérias que eu tinha que priorizar mais, né? O que mais caía. Mas eu também tenho um compromisso nisso, né? Você não pode, principalmente se você tiver tempo sobrando, né? Às vezes não é verdade, para algumas pessoas não é. Depende muito do ritmo de estudo, mas se você tiver tempo sobrando, não tente, né, pelo menos na minha opinião, não tente menosprezar algumas coisas que não caem, ou quase não caem, porque às vezes pode cair. Como foi no ano passado, né, Brian? No ano passado. Exatamente, por isso que eu estou prova do ano falando. passado. Por isso que eu estou falando. Assim, você tem que priorizar, sim, as coisas que mais caem, que é muita coisa já, principalmente para, assim, como você está muito tempo, eu vejo pela minha própria experiência, né? Eu tinha acabado de terminar a graduação. Eu dei até o quinto período, mais ou menos, a matéria da prova da PO, né? Da prova objetiva. Já fazia bastante tempo que eu tinha feito, né? A matéria, né? As matérias respectivas para PO. Contato, né? Exatamente. Eu tinha mais experiência, assim, mais recente com as disciplinas da prova discursiva. Então, assim, foi uma dificuldade adicional. Enquanto que na prova discursiva eu tive mais facilidade, porque já estava mais fresco na minha cabeça. Quando eu fui planejar, eu primeiramente priorizei isso aí, o que mais cai. Depois, qual foi a minha linha de estudo? Eu sou muito linear em como eu estudo. Eu não trabalho assim com diversas disciplinas ao mesmo tempo. Às vezes eu acabo me confundindo. Então, eu começo uma disciplina, termino. Começo a outra, termino. Mas eu sempre tenho um remind. Eu sempre fico relembrando de alguma forma, em forma de exercício, de simulado. Só para eu pegar para a galera aqui, você fazia a disciplina toda, o conteúdo todo, e aí só depois trocava para outra disciplina? Sim, sim, sim. Eu pegava, assim, priorizava primeiramente naquela disciplina. Vamos dizer, cálculo diferencial. Aí eu pegava primeiramente a matéria que mais caía na prova. Se eu via que dava tempo, assim, para eu poder, uma margem para eu poder estudar ainda com alguma coisa que faz parte daquela matéria, mas quase não cai, eu pegava, mas não dava muita ênfase nisso. Aí eu ia para a próxima disciplina. Periodicamente, eu fazia sempre esse remind da disciplina, porque não adianta você também estudar tudo, ir para outra e depois esquecer tudo que você estudou antes. Né? Não dá, não funciona, não vai render. Então, você jogava um momento de teoria base, matéria base, material de base, e o outro momento era exercício. Esse exercício era de matérias que já tinham passado. Geralmente. Assim, às vezes eu intercalava, quando eu fazia aquela disciplina, eu pegava alguns exercícios dos livros recomendados.
Sempre para poder treinar e fixar aquela matéria, né? Sempre priorizando o que mais cair. Aí, como o Engemarinha ele te dá esse suporte do simulado, né? Você consegue trabalhar sempre com a matéria, né? Você não consegue, ele não te dá margem para você esquecer. Então, meio que te força a ficar sempre lá lembrando, isso é muito benéfico. Às vezes a pessoa até acaba se dando bem, né, nos simulados, porque você está lembrando sempre, cada vez mais, você vai se aperfeiçoando. Você faz o primeiro simulado e você não vai muito bem. Aí vai no segundo, aí ele já pega um pouco do que veio no primeiro, mas ele pega mais de outra parte da disciplina que você não viu. Aí você se dá mal numa questão e pensa, você tem que ver aquilo dali. Você não viu direito. Outra coisa interessante nos simulados do Engemarinha é que, às vezes, eles têm abordagens que pegam matéria que não cai, que nunca caiu, ou que quase não caiu numa prova do CPC. Isso foi muito bom, principalmente no ano passado, como o Fábio falou, né? Porque o ano passado, na prova objetiva, aconteceram questões que fugiam completamente do nosso padrão. Não só para a prova objetiva, também para a prova discursiva, pelo menos da minha área, né? Então, é benéfico você sempre ficar lembrando das coisas. Pode falar, Fábio. Deixa eu só perguntar uma coisa para o Brian. O Brian deve ter participado, né, daquela live de véspera que eu fiz. Eu acho que foi com o professor Marco, né, professor Marco? Não sei se eu lembro. Provavelmente. Eu participei eu vi muitas lives, Fábio, muitas. Certo. Teve uma live de véspera, professor, no ano passado, a véspera da primeira fase, que a gente fez, que eu até perguntei, não foi, Brian? Galera, o que vocês acham aqui de eu profetizar aqui algumas questões aqui? Eu quero saber se você aproveitou as profecias que eu tinha feito lá no ano passado. Fábio, eu anotei o que você tinha falado. E isso aí também me ajudou, porque assim, você vê assim meio que cego, né? Você se baseia no que você já viu em provas anteriores, mas você não tem como prever o futuro, né? Saber exatamente o que vai cair na prova. Então, sim, eu aproveitei o que você falou, eu dei uma revisada nas questões com aquelas disciplinas que você recomendou, e realmente em algumas você acertou. Algumas, né? Não sou mãe de nada, né? Mas acertei algumas, né? E o pessoal tirou bom proveito. Teve uma pessoa, viu, professor Marco, que veio até falar para mim, né? Fábio, você está precisando fazer mais essas coisas. Por causa do que você falou, eu acertei 4 questões na primeira fase. Eu falei, caraca, velho. Isso é uma capacidade sobrenatural, né? O professor Fábio que tem essa capacidade sobrenatural. Não, cara, mas veja o que é a experiência no concurso. Quando você estuda sobre a banca, quando você conhece o estilo de prova, quando você vê quais são os assuntos que são mais cobrados, isso tudo faz parte daquele planejamento que o Brian falou lá no início. Exato. Não, professor, você pode até ratificar aí. E outra coisa, né? Às vezes a gente quer olhar, vou pegar lá uma matéria de alguém que tem essa matéria no YouTube, vai lá, vai buscar qualquer professor falando sobre. É muito diferente você pegar a matéria no YouTube e você pegar um professor que tem a base, né, que é da área, que entende a banca e que vai ensinar aquela disciplina voltada para aquela prova. Então, são coisas bem distintas. E aí a gente consegue ter essa acurácia na hora de chutar uma questão ou outra, né?